Quer aprender a usar as funções Cont+C e Soma+C no Excel de forma prática e eficiente? Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo como aplicar essas funções para contar e somar dados com critérios específicos, agilizando suas análises e otimizando suas planilhas. Se você quer dominar essas fórmulas essenciais, fica comigo. Aqui para o nosso exercício de hoje, nós temos uma base de vendas por dia de 4 empresas diferentes. Tá? E o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer o Soma+C e o Count+C. Como a gente vai fazer isso? O que a gente quer trazer? A gente quer trazer nessa nova aba aqui o nosso total de vendas e a nossa quantidade de vendas por mês. Então, como é que eu faço isso? O que o Count+C e o Soma+C fazem? Eles contam e somam baseado em condições. Então, é como se fosse um mix das funções soma e contar com o C. Então, é um contar C, soma C. Conto e somo baseado em critério, em um critério mais especificamente. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Nós queremos somar por mês, né? E aqui na nossa tabela a gente só tinha data. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar uma chave em comum para linkar uma tabela buscar na outra. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer criando uma coluninha auxiliar. Eu criei uma coluna auxiliar aqui usando a função mês. Aí eu só trouxe meu mês aqui, beleza? Agora, a gente tem que fazer a mesma coisa nessa daqui, que a gente precisa ter uma chave em comum para ele buscar como uma referência dos valores. Como é que a gente faz aqui? Então, vou criar outra coluna chamada mês de novo, que vai ser igual a a mês de onde? De janeiro. Daqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza, agora a gente está apto a fazer a nossa busca condicional. Então, vamos começar com soma C. Igual soma C. O que a soma C pede de critérios? Um intervalo, um critério e um intervalo de soma. Como assim? O intervalo é onde está o critério que eu quero buscar. O critério, como o nome diz, é o critério que eu quero buscar, o valor que eu quero buscar. E o intervalo de soma é o valor que eu quero somar. Então, qual é o intervalo? O que eu quero usar para procurar o meu critério? É o mês, correto? Então, a gente vai lá na nossa tabela e vai procurar aqui, ó, coluna mês. Vou selecionar ela inteira. Agora, ponto vírgula. Qual é o meu critério? Eu quero somar por mês. Então, eu vou usar o meu mês, que é o mesmo valor, o mesmo tipo de dados que eu tenho na minha coluna de mês lá na outra aba. E o que é que eu quero somar? Minhas vendas. Então, seleciono a coluna inteira. Vocês estão vendo que eu estou selecionando a coluna inteira em ambos os intervalos? Depois eu vou explicar o porquê que eu fiz isso. Dá um Enter. Está aqui meu valor, 16.190. Para me arrastar para as outras, eu preciso congelar os intervalos, correto? Então, vamos congelar aqui. F4 e F4. Beleza? E agora vamos arrastar. Beleza, trouxe aqui os valores. Vamos ver se está certo. 16.190 para janeiro. Janeiro aqui. Janeiro, janeiro e janeiro. 16.190. Fechou. Funcionando bonitinho. O Count C é a mesma coisa, só que a gente vai fazer para contar. Ou seja, a gente vai procurar uma contagem baseada em valores. Que contagem é essa? A quantidade de vendas. Cada linha aqui é uma venda. Então, o que ele vai fazer? Ele vai contar quantas linhas estão em cada mês. É assim que ele vai chegar na quantidade de venda. Então, vamos lá. Igual Count.C. Então, ele é um pouco mais simples que o Soma-C, porque ele só pede duas variáveis, o intervalo e o critério. Qual é o intervalo que a gente quer? É o nosso mês, correto? Então, vamos lá. Meu mês
E qual é o critério que eu quero? O meu mês. Vou selecionar o de baixo aqui, porque vocês podem ver que tá a linha 2, D2 aqui, a fórmula está em cima. Então eu selecionei a D3 e só vou clicar para cima para chegar na D2, que é a correta, né? Fecho meu parênteses e dou um enter. Então o que ele está fazendo? Está indo lá na minha tabela, olhando quantas vezes aparece o número 1 e me retornando. Está contando esse critério. Vamos congelar aqui a nossa coluna para poder arrastar. Então vamos ver se está certo. Fevereiro a gente teve 5 vendas. Vamos ver quantas a gente teve lá, contando no olho. Fevereiro, 1, 2, 3, 4 e 5. Perfeito, está fechando. Tá? Por que que eu fiz aqui, como eu comentei um pouco antes, que eu selecionei a coluna inteira, em vez de selecionar o intervalo? Eu tenho isso como uma preferência pessoal. Por quê? Porque assim a gente garante que se entrar novas colunas aqui, novos dados, ele vai estar pegando. A gente não vai estar se preocupando com o intervalo. Tá? Eu sei que se eu criasse uma tabela aqui, ele ia ficar pegando os intervalos automáticos. Tem outras maneiras. Mas no dia a dia, eu acho mais fácil fazer essa referência. Muitos colegas provavelmente vão discordar de mim, porque isso pode consumir mais memória. E eu concordo que para modelos grandes que têm quase o limite aqui de 1 milhão de linhas, tem, sei lá, suas 300, 400, 500 mil linhas com muitas colunas, realmente vai ficar mais pesado, porque o que que ele faz? Ele vai estar lendo a coluna inteira, né? Aqui, como é um modelo pequeno, e para modelos aí de médio tamanho, que é a grande maioria das planilhas do dia a dia, todo mundo tem aquela sua super planilha pesada, mas a grande maioria são planilhas mais leves. Vocês não vão notar a diferença. E é uma segurança a mais de a gente não vai errar e botar um dado a mais, botar uma coluna a mais e ela não pegar. E aí o número dá diferente, a gente não entender por quê, até se tocar que foi porque o intervalo da tabela de origem está menor do que o verdadeiro tamanho da coluna, né? A gente perdeu um tempão procurando. Então, minha dica, pessoal, podem discordar de mim, até digam nos comentários se discordam, é selecionar a coluna inteira. Aí assim a gente está garantido contra esse problema. Beleza? Então isso foi o Conte C e o Soma C. E aí, pessoal, o que que acharam do vídeo de hoje? Gostaram? Me deixem saber tudo nos comentários aqui embaixo. Também me digam o que vocês querem de conteúdo para os próximos vídeos. Pode ser Power BI ou pode ser Excel. E além disso, eu vou estar deixando aqui em seguida um presente especial para vocês, que eu acho que vocês vão curtir muito. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Pessoal, se vocês estão curtindo nossos vídeos e querem realmente dominar o Excel e o Power BI, eu tenho uma dica imperdível para vocês. Eu criei 2 e-books sensacionais, o Excel Essencial e o Power BI Descomplicado. E eles estão repletos de conteúdos práticos e valiosos. No Excel Essencial, você vai desde o básico até técnicas avançadas, passando por formatação de dados, criação de gráficos impressionantes e até algumas automações com macros. Já no Power BI Descomplicado, eu mostro a transformar dados em insights poderosos, criando dashboards dinâmicos e como entender a fundo o modelo de dados. Imaginem poder criar relatórios profissionais com facilidade, organizando suas planilhas como nunca e explorar funcionalidades que vocês nem sabiam que existiam. Não percam tempo, esses e-books são o recurso que vocês precisam para se destacar no mercado. O link para eles vai estar nos comentários fixados. Corre lá e confira. Garanto que vocês não vão se arrepender.